Caros irmãos em Cristo, sejam todos bem-vindos à nossa nova videoaula, né? Número 70. Todos são bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ministrar hoje sobre o seguinte tema: a morte de Atalia. Queremos lembrar nossos irmãos que na nossa última aula que nós ministramos, a nossa videoaula número 69, nós falamos sobre a revolta contra Atalia. Lembre-se que Atalia foi aquela rainha má que usurpou o trono quando ela, para tomar posse do trono, ela dá aquele golpe de, podemos dizer, golpe de Estado, e ali ela manda exterminar toda a sua família, praticamente os seus netos, que eram filhos de Acasias, ela manda exterminar porque ela usurpou o trono, tudo com o intuito de apoderar-se para que ela pudesse reinar ali sozinha no trono de Davi. Então ela usurpa o trono de Davi, através daquela mortandade que ela determina, que ela comanda aquela ação, onde quase todos, podemos dizer 99% dos possíveis ocupadores do trono, ou seja, Davi tinha a sua linhagem, tinha a sua descendência, a dinastia que estava reinando em Judá era a dinastia de Davi, apesar de Acasias ter parentesco com a família de Acabe, ele também fazia parte, por pai, descendia da família de Davi. Nós vimos que Atalia, quando soube que seu filho Jorão tinha sido morto, o que é que ela vai fazer então? Ela vai apoderar-se daquele trono, ela vai reinar, né, contra a vontade do povo. Porém, ela é a rainha. Porém, o Senhor, na sua infinita misericórdia, vai usar aqui um homem chamado sacerdote Joiada. E o sacerdote Joiada, juntamente, não só ele, mas também a sua própria mulher, chamada Jeoseba, escondem aquela criança chamada Joás. Essa criança tinha, naquela ocasião, quando saiu essa ordem de Atalia para exterminar toda a dinastia de Davi, essa criança, milagrosamente, é escondida ali no templo. Jeoseba, esposa do sacerdote Joiada, esconde essa criança. Aquela criança passa ali 6 anos, ali sendo bem tratada no templo, e no tempo certo, já devido às grandes maldades da rainha Atalia, de chegar a hora em que o sacerdote Joiada, ele quer dar um basta a esse mau reinado dessa usurpadora do trono de Davi. E ali nós vimos no último estudo que houve o coroamento, ou a coroação do rei Joás, né? Aquela criança apenas com 7 anos de idade, que muitos chamam de o rei menino, ou o menino rei, melhor dizendo, o menino rei. Aos 7 anos de idade ele é coroado. Vimos naquela ocasião que foi feita toda uma preparação para que este plano não fosse descoberta, e que essas intenções de Joiada e da maioria do povo não chegasse de forma alguma aos ouvidos da rainha Atalia. E nós finalizamos aquele estudo citando o seguinte texto que está em 2 Crônicas, capítulo 23, versículo de 1 a 11, e ali nós finalizamos lendo esse texto que está neste versículo. Então tiraram para fora ao filho do rei e lhe puseram a coroa e deram-lhe o testemunho, isto é, uma cópia da lei, a esta criança, e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos o ungiram e disseram: viva o rei! Então o que é que nós vimos aqui? Vimos o coroamento daquele último descendente de Davi, que nós falamos aqui milagrosamente. Deus o preservou ali no interior do templo, um lugar estratégico, um lugar onde Atalia jamais pensara em estar alguém escondido da descendência de Davi. Para ela achava que toda a descendência de Davi tinha sido exterminada quando ela promulga aquela ordem maldosa, satânica. Porém, Deus jamais será frustrado, os planos de Deus jamais serão frustrados. Por quê? Porque ninguém pode surpreender a Deus. Deus na sua infinitude, Deus no seu poder, na sua onipotência, na sua onipresença, na sua onividência, que Deus também vê tudo, ele preserva essa criança ali, que fica aos cuidados ali do sacerdote Joiada. Essa criança ali passa 6 anos e aos 7 anos é coroada. Bendito seja o nome do Senhor. O que nós vamos ver agora é praticamente a continuação desse estudo. Nós teremos aqui um texto baseado em 2 Reis, capítulo 11, versículos 13 a 16,
com uma passagem paralela que encontra-se no texto de 2 Crônicas, capítulo 23, versículos 12 a 15. Vamos então ao nosso comentário. Então você já viu que esta mulher chamada Atalia, ela de fato foi uma usurpadora do trono, né? Fraudou ali aquele poder. Na verdade, ela era uma intrusa, ela estava mais para intrusa do que para a rainha. Vamos ao nosso texto, Bíblia na mão, então vamos acompanhar esse estudo que não está muito longo, é rápido, porém é muito, vamos explicar aqui na medida do possível cada detalhe aqui do texto, tá bom? Muito proveitoso esse estudo de hoje. Então, a morte de Atalia. Por que nós destacamos isso aqui? A morte de Atalia. E jamais poderíamos deixar, mas pastor, falar de morte, né? Não podia o senhor deixar para falar de outro assunto? Não, amados. Isso está na Bíblia. E com isso nós veremos aqui o quê? A soberania de Deus, o poder de Deus prevalecendo, a vontade de Deus prevalecendo. Por quê? Porque o Senhor tinha feito um pacto com Davi, que jamais faltaria alguém para assentar-se no seu trono. Então, prevalece aqui a soberana vontade do nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus. Vamos ao texto? 2 Reis, capítulo 11, versículos 13 a 16. Vamos ao versículo número 3. Vamos lá, então, com muita alegria. O texto diz, e Atalia, então escute, só mais uma vez. Lembre-se que o texto anterior nós finalizamos com a coroação do rei Joás, né, este menino rei. O que vai acontecer? A Atalia vai tomar conhecimento, mas ela de fato ela não sabia o que estava ocorrendo. Que barulho era aquele? Porque por ocasião da coroação do rei Joás, o texto nos mostra aqui que as pessoas disseram, né? Muita gente estava ali, os levitas, os principais líderes de Israel, os cabeças de família, os levitas, os guardas que estavam ali na defesa do templo. Então foi uma exultação total, aquele júbilo de alegria intenso, e esse júbilo, este barulho, essa zoada chegou até o palácio onde estava a usurpadora rainha Atalia. E ela vai procurar saber o que estava acontecendo, qual o motivo de tanta exultação, de tanto júbilo do povo, o que estava ocorrendo. E ela chega até o templo e ela vai se deparar com um quadro aterrador para ela, porém para nós um quadro glorioso, porque prevaleceu a vontade do nosso Deus. Vamos ao texto, versículo 13. E Atalia, ouvindo a voz dos guardas, veja bem, ela escuta o regozijo, e o texto diz mais, não só dos guardas, e do povo também. Então ela escuta os gritos do povo, né? E o texto diz, entrou ao povo na casa do Senhor. Ela escuta aquelas vozes, e ela sai em direção àquele barulho, e chega até o templo. E o texto vai nos mostrar que ela vai ter essa ousadia de entrar no local do templo do Senhor. Não vamos dizer que ela entrou no interior do templo, onde estava o lugar santo, o lugar santíssimo não, mas ela chegou ali em um dos átrios do templo. O templo era um local muito amplo, havia muitas câmaras e recâmaras, havia muitos pátios ali, e este coroamento desta criança vai ocorrer ali junto a uma das colunas que ficava próximo à entrada do templo. Era o local onde os reis geralmente ficavam ali, observando, já que eles não tinham acesso ao próprio templo, ao interior do templo, porque só poderia entrar nas cerimônias do interior do templo quem fosse levita, da tribo de Levi. Geralmente os sacerdotes eram que tinham esta incumbência de entrar ali, né, dentro do interior do templo. Porém, havia um lugar reservado para os reis, que era junto a uma das colunas que ficava à entrada do templo. Foi neste lugar que será nesse lugar que Atalia vai encontrar-se com esta criança que está com a coroa na cabeça. Vejamos. O texto diz, e Atalia, ouvindo a voz dos guardas e do povo, entrou ao povo na casa do Senhor. Isto é, enquanto ela quando ela chega e sabe, e aí ela não mais está ouvindo mais barulho, mas ela está ouvindo sim o quê? Está vendo a própria criança, ou o motivo do barulho, né? Certamente ali é possível que até nesse momento, quando a Atalia chegou ali, a criança já tinha sido coroada, claro, o rei já era o rei Joás, certamente os júbilos, certamente alguém parou de jubilar ali para ver qual era a intenção da rainha. Podemos assim admitir, pensar. Então ela vai encontrar essa cerimônia de coroação, aliás, já com o rei Joás, aquele menino que foi preservado para sua surpresa. Ela vai encontrar essa criança com a coroa na cabeça.
Então o texto mostrou. E ela entrou na casa do Senhor. Vamos ao versículo 14. O versículo 14 diz: E olhou, e eis que o rei estava junto à coluna. Ela viu a criança, o rei Joás, né, com aquela coroa na cabeça. Então o texto, ela verá o menino rei. O texto diz, junto à coluna. Essa coluna geralmente era o portão oriental que ficava ali no átrio interior do templo, né, no átrio interno do templo, melhor dizendo assim, uma das colunas que ficava ali próximo à entrada do templo. A criança estava ali junto, e Joiada estava perto dele, e a segurança ali 360 graus ao redor desta criança. Sobre essa segurança, nós já falamos no vídeo número 69, como foi montado todo esse aparato para esta cerimônia da coroação do rei Joás. Nós já falamos isso, não vamos retornar, não vamos voltar a falar sobre este assunto. Então o texto nos diz o seguinte: E olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, porque era desse lugar que os reis geralmente eram coroados, era nesse lugar que os reis geralmente eram coroados, e neste lugar eles muitas vezes observavam o que estava, o que os sacerdotes estavam fazendo. Ele apenas observava, mas não poderia entrar no interior do templo. E o texto diz: E os capitães e as trombetas junto ao rei. Então, os tocadores de trombeta, aqueles que estavam já tinham tocado para aquele júbilo, né, que foi grande a alegria do povo ali, e ela encontra aqueles capitães, os centuriões ali próximo àquela criança, fazendo a sua segurança aproximada, e junto a essa criança havia os trombeteiros, né, quem tocava ali as trombetas, junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre, isto é, todas as pessoas que foram àquela cerimônia estavam alegres. Então, Atalia vai se deparar com esse quadro de alegria, de júbilo, não é? No povo. Por quê? Porque o povo já estava farto de tantas maldades de Atalia. Se não bastara as maldades da sua mãe em Israel, ela também aprontou grandes maldades em Judá. Então o povo já estava farto de impiedade, farto de que havia ainda o culto, né? Ela, ao chegar quando ela casou-se com Jeroboão, né, que foi que ela trouxe? Com o rei Jeorão, o que ela trouxe? Ela trouxe os costumes do seu pai e da sua mãe. Ela introduziu, inclusive ela fez ali um templo, uma espécie de casa de adoração para Baal. Nós veremos no estudo seguinte que essa casa será destruída. Então o texto diz: E olhou, e eis que o rei estava junto à coluna conforme o costume, e os capitães e as trombetas junto ao rei, todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. Então ela chegou ali, aqueles trombeteiros começaram a tocar, um clima de festa, uma bênção ali, a felicidade do povo via-se no olhar das pessoas, no rosto das pessoas, que as pessoas agora estavam felizes. Por quê? Porque essa rainha, essa usurpadora seria em breve destronada. Aliás, já seria, porque o texto vai nos mostrar que o rei já está coroado. Então só faltava agora a morte desta ímpia mulher que realmente deu este golpe de Estado, mas os seus dias estavam contados. O texto diz: todo o povo da terra estava alegre. Que povo? O povo que estava ali presente em Judá, ali em Jerusalém. E tocava as trombetas. Então, Atalia, o que vai acontecer? Quando ela vê esse quadro, a coroação do rei Joás, vê o povo feliz, o povo jubilando-se ali, o que ela vai fazer? Ela vai entender que aquilo foi uma traição. Agora, imagine só. Quem era Atalia para falar de traição? Uma usurpadora desta, né? Uma mulher que apoderou-se do trono através de derramamento de sangue de seus próprios parentes. Então as pessoas não aguentavam mais as pressões ali, principalmente das autoridades, para que ela saísse, fosse destronada. Realmente foram grandes. O povo queria dar um basta às maldades, esta é a palavra, as maldades e as impiedades dessa rainha Atalia. O texto diz: o povo estava alegre e tocava as trombetas. Então Atalia, o que ela vai fazer? Ela vai rasgar as suas vestes. Nós sabemos que, já falamos aqui em outros estudos, e geralmente as pessoas, diante de um quadro de indignação, as pessoas rasgavam as vestes. Já vimos aqui N vezes pessoas rasgando as vestes. Porém, veja só, essa mulher idólatra, ela, quando vê essa criança com a coroa na cabeça, ela vai dizer ali para todo mundo: traição, traição. Essa foi a sua palavra, né? Então, isto é, ela disse: Atalia rasgou as suas vestes e clamou, né? E clamou: traição, traição. Né? Mas o passado para ela agora estava morto. O povo iria esquecer essa rainha usurpadora.
Então, graças a Deus, a intervenção de Deus que usou este homem, o sumo sacerdote Joiada, aquele homem preservou aquela criança que foi milagrosamente ali praticamente o único herdeiro de Davi ali que ficaria no trono de Judá. O texto em seguida, quando ela se depara com este quadro e ela rasga suas vestes e diz traição, traição, o versículo número 15, nós veremos que o sacerdote Joiada vai dar ordem para que ela fosse morta. Ela precisava ser morta. E isto não pode acontecer, não poderia de forma alguma acontecer no interior do templo. Por quê? Primeiro porque o sangue dela ali seria, podemos assim dizer, um ato terrível de contaminação do ambiente. Porque nenhum ser humano poderia ser morto. Não poderia haver sacrifício humano no interior do templo ou na área do templo. Mesmo porque o sangue de Atalia era um sangue impuro, é um sangue idólatra. E Deus não admitiu de forma alguma que sangue humano fosse derramado no interior do seu templo ou na área do templo. Por isso que o sacerdote Joiada vai ter esse cuidado. Ele vai dar ordem aos centuriões, aos 5 centuriões, que nós já lemos no texto anterior. Nominamos, inclusive, a estes centuriões, Azarias, Ismael, outro Azarias, filho de Obed, Maazéias e Elisafate, para que eles saiam com aquela mulher daquele lugar e vão matá-la em outro lugar. Na verdade, esse local onde ela vai ser morta será ali na área do próprio palácio onde estava a rainha usurpadora. O texto vai dizer, porém o sacerdote Joiada, assim que ele vê que a rainha grita ali, indignada, dizendo que houve traição, traição, o texto no versículo 15 diz, porém o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas e disse-lhes, tirai-a para fora das fileiras, tire ela do meio da tropa, tire ela do templo. E o texto diz, e a quem a seguir matai a espada, isto é, se algum admirador de Atalia saísse atrás, acompanhando aquelas pessoas, geralmente tem aqueles bajuladores, aquelas pessoas ali que vivem às custas das cestas básicas do governo, essas pessoas são os bajuladoras, né? Então, estas pessoas ali que gostavam muito do culto a Baal, pessoas que não tinham nenhum compromisso com Deus, mas admiravam, mesmo dessa forma tirânica de reinar, e Joiada vai ter esse cuidado. Se alguém seguir a Atalia, no sentido de essas pessoas que a protegem, mate também. Esta foi a ordem. O texto vai dizer, tirai-a para fora das fileiras, e a quem a seguir, matai-o a espada. Se alguém ousasse seguir, seria morta também. Porque o sacerdote disse, não a matem na casa do Senhor. Isto é, ele está ali decidido a matá-la, porém, de forma alguma aceitaria que aquela morte fosse ali na área do templo, porque seria um terrível ato de contaminação ao templo do Senhor. O sangue de uma pessoa ímpia, idólatra. E Deus também não ia aceitar de forma alguma sacrifício humano ali no interior do templo. Por isso que ele teve esse cuidado. Sendo o sumo sacerdote, teve esse cuidado. Então ele autoriza, aliás, dá ordem aos comandantes para que a executem. O versículo 16, veremos que essa execução vai ocorrer. O texto no versículo 16 diz, e lançaram mão dela, ou seja, prenderam-na. E ela foi pelo caminho da estrada dos cavalos. Esse caminho da estrada dos cavalos nada mais, nada menos era do que a entrada lá do palácio. No palácio havia um lugar reservado para os cavalos entrarem. Então, eles vão conduzir a Atalia presa por esse lugar. Quando chegam ali, eles a executam, mataram a golpe de espada, né? O texto diz, a casa do rei e ali a mataram. Então, lançaram a mão dela e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos à casa do rei e ali a mataram. Então assim a dinastia de Davi foi preservada e o rei ficou no trono. O texto seguinte, que é um texto paralelo, vai acrescentar aqui pouca coisa, mas acho interessante nós falarmos aos irmãos, que é o texto paralelo que encontra-se em 2 Crônicas, capítulo 23, versículos 12 a 15. Então veremos o que o texto vai nos dizer. O texto praticamente é quase o mesmo, com algumas pequenas modificações. Acréscimos, podemos dizer. Um foi o autor dos reis e o outro o autor das crônicas. Mas se encaixa perfeitamente aqui a narrativa de um com a narrativa do outro. O texto diz, ouvindo, pois, Atalia a voz do povo, que corria para louvar. Foi acrescentado aqui nesse texto paralelo, no texto dos reis, ele não fala que o povo correu para louvar. Mas é claro, o povo estava ali em júbilo, estava louvando. Ele só faz
a alusão aqui é isso. O texto do autor das crônicas diz assim: ouvindo, pois, Atalia a voz do povo que corria para louvar o rei, veio à casa do Senhor. Isto é, está em perfeita sintonia e harmonia com o texto anterior. O que foi aqui colocado a mais foi que o povo corria para louvar, ou seja, para o povo se jubilar, né? O povo se alegrar com o novo rei que estava agora reinando em Judá. O versículo número 13 é praticamente o mesmo, porque diz: e olhou, e eis que o rei estava perto da sua coluna, à entrada, e o chefe e as trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre, e tocava as trombetas, todo o povo, e também os cantores tocavam instrumentos musicais. Nesse texto paralelo é acrescentado isso aqui, porque no texto de Reis não é colocado esse termo. Os cantores tocavam instrumentos musicais, mas aqui o autor das crônicas, ele colocou, certamente, soube desse acontecimento e registrou quando escreveu a sua crônica. Os cantores tocavam instrumentos. Os cantores tocavam instrumentos e davam a entender que se devia cantar louvores. Então as pessoas estavam cantando, certamente, os salmos de Davi, alguns dos salmos de Davi nessa ocasião. E logo em seguida o texto vai mostrar aquilo que nós já limos, acabamos de ler. Né, que Atalia, quando vê esse quadro, essa alegria do povo, vê o rei coroado, apoiado pelas principais autoridades de Judá, ela começa a gritar ali: traição, traição, rasga suas vestes e dá gritos tardios porém ineficazes da sua indignação. O texto do versículo 14 é aquilo que nós praticamente já lemos aqui no texto paralelo, que é a ordem para que o sacerdote Joiada, ele chama ali os capitães e os capitães, os centuriões, para executarem a rebelde, ou a mulher, a intrusa que usurpou o trono. O texto diz: porém, o sacerdote Joiada tirou para fora os capitães. O sentido aqui, tirar para fora, significa que ele deu ordem. Tá certo? Ele não saiu puxando, não. Ele deu ordem, fez com que os capitães saíssem, porque eles tinham agora uma nova missão, que seria matar, executar a rainha usurpadora. Então o texto diz: tirou para fora os capitães que estavam postos sobre o exército, e disse-lhe: tirai para fora das fileiras, e o que a seguir morrerá a espada, porque disseram o sacerdote: não matareis na casa do Senhor. Praticamente o mesmo texto, é quase igual, só acrescentando aqui que ele deu ordem, ou tirou para fora os capitães. O versículo número 15 é praticamente a execução da rainha usurpadora, porque o texto diz: e eles lhe lançaram as mãos a ela, e ela foi à entrada da porta dos cavalos. Novamente o lugar onde os cavalos, né, entravam ali no recinto do palácio. Era a porta por onde eles tinham acesso. Os cavalos tinham acesso à porta dos cavalos. Não confunda que essa porta com a porta da cidade, por onde entravam os cavalos. Não, aqui é uma porta, havia várias portas ali no interior do palácio, e essa porta onde ela foi executada foi na porta onde os cavalos entravam. E eles lhe lançaram as mãos, e ela foi à entrada da porta dos cavalos da casa do rei, e ali a mataram, né? Essa inimiga aí da paz pública, ali a mataram, e ali a mataram. E aqui o texto finaliza com essa palavra, né? Ou esse termo: ali a mataram. Há uma pessoa que escreveu um texto muito interessante, um certo autor, que diz: é bom morrer antes que a pessoa tenha feito qualquer coisa que mereça a morte, né? Claro que não era o caso de Atalia, porque ela já tinha feito muitas coisas que mereciam a morte. Só pelo ato dela ter executado todos os seus, praticamente 99% dos descendentes de Davi, ou dos seus netos, na verdade é isso, ela matou seus próprios netos para usurpar o trono. Só restou apenas Joás, aquela criança que tinha apenas 1 ano de idade, que foi cuidada ali. Cresceu ali no templo, não é, bem cuidada pelo sacerdote, certamente teve uma boa formação religiosa. Bem, o nosso próximo assunto, eu quero convidá-los para que estudemos, ou que vocês possam acompanhar. O próximo assunto está na videoaula número 71, cujo tema será Reformas Religiosas de Joiada em Judá. E aí nós vamos explicar o porquê Joiada continua, né, mesmo porque o rei Joás era apenas uma criança, 7 anos de idade. Você sabe que uma criança, e eu quero aproveitar aqui e fazer aqui uma retificação do que eu tinha falado no vídeo anterior. No vídeo anterior eu falei que uma criança com 6 anos ele já tinha decorado toda a lei. Na verdade aqui eu quis dizer o seguinte: uma criança, a partir dos 6 anos, uma criança judia, um israelita, começava a estudar a lei a partir dos 6 anos. Aos 10 anos de idade é que ele tinha decorado praticamente toda a Torá. Tá certo? Não quero retificar
aquilo que eu tinha dito anteriormente. Então, o sentido é esse. É a partir dos 6 anos, uma criança, o israelita, o varão, ele já começava já a estudar a Torá. Aos 10 anos ele já tinha pleno conhecimento da lei e praticamente já havia decorado toda a Torá, tá certo? Então, essa criança, por isso que o sacerdote Joiada teve o cuidado de, no ato da coroação do rei Joás, presenteá-lo com a cópia da lei. Então, meus amados irmãos, continue estudando a palavra do Senhor, estuda a palavra de Deus, ame este livro. Por quê? Porque este livro é o livro que alimenta o nosso espírito, alimenta a nossa alma. Como é bom nós lermos a palavra do Senhor, estudarmos a palavra do Senhor. Valorize mais a palavra, estude mais a palavra, gaste mais tempo com a palavra, porque quanto mais você lê a palavra, mais Deus trabalha na sua vida, mais você se santifica, mais você evita o pecado. Continue lendo, amando este livro. Veja que presente Joiada deu para aquela criança, uma cópia da lei. Deu a ele de presente. Com certeza aquela criança teve esta oportunidade de estudar a palavra do Senhor. Estuda a palavra do Senhor, valorize a palavra do Senhor. Assim como Atalia deveria ser retirada porque ela usurpou o trono, assim também deve ser conosco. Nós devemos tirar todo o pecado. Satanás tenta usurpar o nosso coração, mas o nosso coração está reservado para o Senhor Jesus Cristo habitar. Este sim é o verdadeiro herdeiro do trono de Davi, Jesus Cristo. Abra seu coração. Se você ainda não professa a fé que temos em Cristo, que tal você fazer isso agora, aceitando a Jesus? E a partir de agora, servi-lo. A partir de agora, você dá um basta à idolatria, você dá um basta a quem quer roubar a sua paz. Rompa com o diabo. Aceita Jesus como teu Salvador. Se você é um crente, continue servindo ao Senhor Jesus. E muitas coisas Deus ainda fará na sua vida. Continue conosco, compartilhe, espalhe essa mensagem para que as pessoas valorizem a palavra de Deus. Veja que cuidado aqui o sacerdote Joiada teve. Ele conhecia a palavra do Senhor, sabia que não poderia faltar herdeiro no trono de Davi. E ali, juntamente com sua mulher, eles arriscam até as suas próprias cabeças. Por quê? Porque se posicionaram contra o governo daquela época, que era o governo tirânico de Atalia. Mas eles preferiram servir a Deus e correr esse risco. E graças a Deus o Senhor coroou com êxito. Foi um sucesso a coroação dessa criança chamada Joás. Que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus. Amém.